O Senhor, olha para quem está perto de você e fala: o Senhor proverá. Se assenta, por favor. E se você estivesse entendido, você já estava dando glória. Quantos acreditam que Deus provê para você aqui hoje? Meia dúzia? É para vocês que eu vou pregar. Nós conhecemos esse relato. Eu não tenho muito tempo aqui, eu quero orar com vocês. Mas nós lemos um relato que é conhecido, que é o capítulo 22 de Abraão, de Gênesis. O capítulo vai dizer especificamente do sacrifício de Isaac. Mas não é sobre o assunto que eu vou falar. Mas para a gente entender o contexto do texto que lemos, o texto diz que Deus fala com Abraão que era para ele pegar o seu filho único, Isaac, e o sacrificar, e caminhar o caminho de 3 dias para o Monte Moriá, em uma das montanhas que Deus havia de ordenar a Abraão. Abraão pega seus 2 moços, Isaac, o jumento, a lenha, o cutelo, o fogo, e começa a trajetória de 3 dias de viagem. Ele vai caminhando em direção ao lugar aonde Deus havia falado com ele, e de repente Abraão, depois de ter caminhado os 3 dias, ele ergue seus olhos e vê o monte aonde Deus havia falado. Então Abraão despede os seus moços, diz a eles para ficarem ali naquele lugar com o jumento, porque ele e o seu filho iria sacrificar o Senhor, e depois deles sacrificar, eles voltariam novamente. Abraão, ele continua a sua trajetória com Isaac, subindo a montanha para sacrificar o Senhor. Lá vai Isaac com Abraão, subindo para o Moriá, e lá, de repente, no meio do caminho, Isaac olha para o seu pai e diz: pai, aqui está a lenha, o cutelo, o fogo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão, olhando para o seu filho, disse ao seu filho: o Senhor proverá. O Senhor proverá para si o cordeiro. Abraão não sabe o significado daquele monte, mas Abraão antecipa uma palavra sobre a vida de Isaac, dizendo que o Senhor proverá para ele o cordeiro. Quando nós olhamos o texto, do contexto que lemos, o texto diz que Isaac seria sacrificado. Se olharmos bem nas entrelinhas, quando Isaac pergunta para o seu pai: aonde está o cordeiro? Para Abraão, Isaac era o cordeiro. Mas para Isaac, Abraão não diz que Isaac é o sacrifício. Abraão disse para Isaac: o Senhor proverá para quem? Para si. Percebe que para Abraão, Isaac era o cordeiro. Mas para Isaac, Abraão diz assim: o Senhor proverá. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos bem explícito no texto, que quando Abraão está no monte, ele prepara o altar, ele coloca a lenha, e com a ajuda de Isaac, ele pega Isaac. Garanto para você que Isaac não tinha 12 anos, não tinha 13 anos, Isaac tinha em média de 17 anos. Abraão tem 100 anos nas costas, daí para cima, porque quando o Senhor dá a Isaac, Abraão tem 100,
Então ele tem em média de 117. Se fazermos a conta, quem é mais forte? Abraão, que tem 117, ou Isaac, que tem 17? Mas eu não vejo Isaac se debatendo com Abraão. Abraão, um velho, pega Isaac, amarra Isaac, coloca Isaac em cima da lenha, pega a faca e vai sacrificar. Quando lá do céu Deus está olhando a cena do cordeiro que vai ser sacrificado, que é Isaac, Deus vai lembrar de quê? Deus vai lembrar de quê? O que é que Abraão disse para Isaac, gente? Deus o quê? Então Deus lembra de quê? Quando Abraão, ele levanta o cutelo que vai ferir, Deus olha para Abraão e diz o quê? Abraão, Abraão, não faças mal ao menino, porque agora eu sei que tu és temente a mim. Olha para mim, gente. Olha para mim. No capítulo 12, Deus chama Abraão. 12, 13, 14, 15, 16, 17 capítulo, 18 capítulo, 19 capítulo. No 19, no 21, no 20, 21. Será que Deus não sabia que Abraão era fiel a ele? Que Abraão era temente a ele? Porque que só no 22 Deus vai dizer: agora eu sei. Se ele largou os deuses dele do capítulo 12 para seguir uma voz que ele nunca viu, um Deus que ele nunca viu, mas só no 22 Deus diz: agora eu sei. Glória a Jesus. Olha para mim. O texto diz que Abraão vai sacrificar o menino, e Deus grita, Deus brada: não faça mal ao menino, porque agora eu sei que tu és temente a mim, é fiel a mim. Então Abraão olha para o lado, o que está lá amarrado pelo chifre? Abraão vai dizer para Isaac o que? Deus, o que está amarrado pelo chifre atrás de Abraão e de Isaac? Deus falou com Abraão que ele ia prover? Foi Abraão que falou para Isaac que Deus ia prover. A minha pergunta é: qual é o nosso nível de intimidade com Deus para sabermos que Deus vai prover? Não depende de Deus, depende de mim. Abraão disse para Isaac, sabendo que Isaac iria morrer, que Isaac iria ser sacrificado, mas mesmo assim ele disse: Deus vai prover para si. Por que Abraão não falou: Deus vai prover para mim? Ele disse: Deus vai prover para si, porque Isaac iria ser sacrificado. Então quem precisava de um cordeiro não era Abraão, era Isaac. Quantos precisam de um cordeiro aí? Então segura que lá vai, Deus proverá para si. E o cordeiro pode trazer tanta simbologia para a nossa vida. Isaac iria ser sacrificado. Isaac estava de uma situação irreversível, mas Abraão disse: Deus proverá.
Eu começo a ministrar para alguém, não vou tomar muito tempo. Não importa qual seja a tua situação, Isaac, Deus também proverá para si, como diz Abraão. Quando nós olhamos para o texto, Deus sempre vai nos fazer subir os montes da provação. Eu repito, Deus sempre vai nos levar a subir os montes da provação. E são nesses lugares de provação que Deus revela e arranca os ídolos do nosso coração. Abraão foi para o monte da provação, e Moriá significa lugar de provação. Talvez você esteja passando por esse monte. Foi Deus que te levou para arrancar alguns ídolos do seu coração, do meu coração, dos nossos corações. Ele quer que nós vivamos sempre na sua dependência. Por que Deus pede a Abraão e Isaac? Porque Abraão havia esquecido de Deus. Há 17 anos, Abraão não dava glória a Deus. Abraão não sacrificava um cabrito para Deus. E o problema é que isso aqui que dói. É que quando a bênção chega, a gente esquece de Deus. 25 anos ele esperou pela vitória. Já falei isso aqui por várias vezes e repito. 25 anos ele ficou esperando o filho da promessa. O filho da promessa chegou. Abraão não ora mais, Abraão não jejuma mais, Abraão não sacrifica mais. Se Deus quer trazer Abraão de volta, Deus vai levar ele para onde? Para o monte da provação. E talvez você saia daqui contrariado com o pastor Ezequias, mas eu vou dizer, tem um sentido esta prova que você está passando. Eu vou repetir, tem um sentido desta prova que você está passando. Se Deus te botou nesta prova, tem um porquê. Deve ser porque você parou de orar, porque você parou de jejumar, porque você parou de ser fiel, e Deus está dizendo, eu vou te trazer de volta. Eu arranco o teu Isaac, mas eu não vou te perder. Você está aí para dar glória a Deus ou não? Passa pela prova dando glória, irmão. Porque no final, como diz a Damares, terá sabor de mel. Deus botou você na prova, filho, é porque Ele quer tirar alguma coisa de você. Ele quer que você dependa dEle. Ele quer que a nossa fé seja singela e operosa. Foi no Monte Moriá, no monte da provação, que Abraão conheceu Jeová Jirê, o Senhor proverá. É lá que você conhecerá o Deus que provê. Se Deus não te botar no monte da provação, você não vai conhecer o Jeová Jirê. Jeová Jirê só é conhecido no monte da provação. E queira Deus que Deus te leve para lá hoje, para você aprender a confiar nele, para você conhecer o Deus verdadeiro, aquele que provê, aquele que provê, aquele que provê. O Senhor proverá. O que isso significa, pastor? Significa que Deus vê antes e providencia tudo aquilo que nós precisamos. Por quê? Porque Ele conhece todas as nossas necessidades. Ele conhece a sua necessidade.
Duas mãos levantou, mas eu repito: Ele conhece a sua necessidade. Ele sabe, Ele conhece o que você precisa. Antes que você abre a boca para pedir, Ele já sabe. Ele conhece. Ele é infinito em seus recursos para suprir as nossas necessidades. Não há nada que precisamos que Ele não possa suprir. Ele pode suprir a sua necessidade, não importa o tamanho que ela seja, não importa o grau dela. Deus vai prover para você. Ele vai suprir a sua necessidade. Ele vai suprir a necessidade da tua casa, da tua família, do teu lar. Deus vai suprir a tua necessidade. Se alguém acredita, levanta a mão, eu vou profetizar. Ele há de suprir a sua necessidade, meus irmãos. Ele há de suprir as suas necessidades, minhas irmãs. Não importa qual seja ela, Deus tem o poder de suprir a sua necessidade. O estoque de Deus é inesgotável. O estoque dele é inesgotável. É um celeiro de abundância. Tudo que eu preciso está no celeiro de Deus, está no estoque de Deus. E não importa qual seja, se não tiver, pastor, Ele faz, Ele realiza, porque no estoque dele tudo tem lá. Nós estamos vivendo nos últimos anos, ou nesses últimos anos que nós temos vivido, nós estamos vivendo um tempo difícil, ou nós vivemos um tempo difícil, mas a nossa igreja, ela tem experimentado aleluia. Ela tem experimentado aquilo que Deus tem para ela. Deus tem nos guardado, Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Nós poderíamos hoje, aqui nesse lugar, nesta casa, dizer como Abraão: Deus proverá. Eu vou repetir: nós como Abraão poderíamos dizer hoje: Deus proverá, Deus proverá. Ou até mesmo poderia colocar o nome deste lugar: Deus proverá. O Senhor proverá. E pôs Abraão o nome deste lugar que estamos hoje. Aí ele diz: o Senhor proverá. E pôs Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Dá a dizer o quê? Até no dia de hoje, o Senhor proverá. Ele mudou? Não, ele continua sendo: o Senhor proverá. Pastor, mas o monte Moriá é tão longe, é lá do outro lado do mundo. Mas tem um monte que Deus nos coloca da nossa provação. A Bíblia diz que Ele é Deus de monte e de vales. A Bíblia chama Ele de ontem, de hoje e de eternamente. Nós podemos dizer como Abraão, porque aqui Ele tem feito milagres extraordinários. Ele tem nos abençoado. Ele tem trazido as suas provisões para nós. Ele tem nos abençoado com a sua grandiosa salvação, com cura, com libertação. São bênçãos que não merecemos, mas Ele tem providenciado para nós. Ele tem providenciado para nós. E algumas lições rápidas, objetivas, que possamos extrair aqui.
A primeira lição que eu aprendo, quem está comigo diga glória. Quem está comigo diga glória. A primeira lição que eu aprendo é: Deus proverá aquilo que necessitamos. Alguém necessita de alguma coisa aqui? Se você necessita, Ele pode prover aquilo que você necessita. Ah, meu Deus, só dois, glória a Deus. Me ajuda a pregar, por favor. Eu vou dizer de novo. A primeira lição que eu aprendo, que Deus proverá aquilo que necessitamos. E nós precisamos entender, e eu anotei, há uma diferença entre necessidade e luxo. A necessidade é a carência que precisa ser suprida, e o luxo é a vaidade que precisa ser combatida. Tem muita gente querendo luxo, e Deus está dizendo: combate o luxo, mas a carência da sua necessidade terá que ser suprida. Mas o luxo, que é a vaidade, tem que lutar contra ela. Nós temos que entender, querido, que Deus trabalha para aqueles que nele espera e confia. E foi Paulo, na carta aos Filipenses 4,19, Paulo vai dizer, Paulo declara, Paulo diz que Deus, Ele supre a nossa necessidade, Ele dizendo: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Oh glória, só a irmã que deu glória a Deus ali. Foi Paulo que diz que Deus em Cristo suprirá cada uma da minha necessidade, da sua necessidade, das nossas necessidades, e não importa qual seja ela. Mas eu quero ser profeta de Deus nesta noite, para a vida de alguns neste lugar. Deus vai suprir a sua necessidade. Deus vai suprir a necessidade do teu ministério, da tua família, do teu lar. Deus há de suprir. Por quê? Porque Ele é fiel e supridor. Nós temos que entender, querido, que no banco celestial há uma riqueza suficiente para suprir todas as nossas carências, todas as nossas necessidades. Tem um banco celestial trabalhando para que esta necessidade seja suprida. Quem pode levantar a mão e dar um glória a Deus aí? Olha para quem está perto de você. Eu sei que você prega melhor do que o pastor Ezequias. Diga para ele, diga para ela: Deus vai suprir tua necessidade hoje. Oh glória. Diga para ele: Deus vai suprir a sua necessidade hoje. Tem gente que nem está acreditando na palavra do pregador, mas eu prego para quem me ouve em casa. Deus vai suprir a sua necessidade. Deus vai suprir a sua necessidade. Deus vai suprir a sua necessidade. Segundo, Deus proverá aquilo que é impossível para mim. Eu quero ouvir os irmãos dizer: glória a Deus. Deus suprirá aquilo que é impossível para mim. Para você dar glória a Deus, eu mudo. Deus suprirá aquilo que é impossível para você. O que é impossível para você? Deus vai suprir. Esta causa é impossível? Esse relacionamento é impossível? Esta família é impossível? Esta causa do advogado, do juiz, do INSS é impossível? Esse cigarro, essa bebida
esse pecado, essa adversidade é impossível, Deus vai suprir ela para você hoje. Ah, Jesus, tudo aquilo que é impossível para o homem realizar por si mesmo, Deus realiza. O que é impossível para o médico, para o advogado, para o juiz, para o homem, Deus realiza. E não importa o que é impossível para você, eu estou debaixo da unção de Deus para dizer para você que Deus vai realizar. Pastor, o meu sonho é a casa própria, é impossível, Deus vai realizar. Pastor, eu quero ter uma casa melhor, uma família melhor, e eu não tenho condição. E quem diz que precisa ter condição? Porque Deus vai realizar aquilo que é impossível para você. Deus vai fazer. Para Maria e Marta era impossível, mas Jesus chegou para fazer o impossível acontecer. Para Jairo era impossível, mas Jesus chegou para fazer o impossível. Ei, meu irmão, para Abraão era impossível, mas o cordeiro estava lá, amarrado pelo chifre, porque Deus proverá para nós. Shabanda suyanda candaraia, levante a mão por um minuto e dê glória a Deus. O Espírito Santo está dizendo que está trabalhando em seu favor nesta noite. Então abre esta boca para adorá-la. Deus realiza, Ele age nas nossas impossibilidades. Meu irmão, para recebermos o impossível, você precisa ver o invisível. Repito, para receber o impossível, você precisa ver o invisível. E eu lhe provo. Olha para mim. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela já tinha gastado. Ela já tinha gastado. A enfermidade dela era o quê? O médico disse: não tem jeito. Para ela, o que ela cansou de ouvir de tantos médicos até acabar tudo que ela tinha, não tem jeito mais. Mas o dia que ela viu o invisível, alguém falou para ela: tem um Jesus aí. Mas ela não viu o impossível, ela viu o invisível. Por quê? Porque ela disse: se eu tão somente tocar nele, eu serei curada. Eita Jesus. E olha para mim, impossível só é impossível até ninguém conseguir. Se uma pessoa conseguiu, não é mais impossível. Se já tem uma pessoa que conseguiu vencer o câncer, é possível. Se tem uma pessoa que já venceu a AIDS, é possível. Se tem uma mulher que passou 12 anos sofrendo, morrendo e venceu, você também vai vencer. Nós também venceremos. Você precisa ver o invisível hoje. Manda candaraba, xanda candaraia. Eu sei que você só está vendo o problema, a dor, a dificuldade, a adversidade, mas Deus está dizendo: começa a ver a vitória vindo ao seu lado, começa a ver a porta se abrindo, começa a ver o lado médico. Alábria canda, alabra chaia. Quem pode levantar a mão? Eu sou profeta de Deus. Quero declarar que hoje Deus está se levantando para reverter a tua história.
Não sei se você está recebendo esta palavra, mas eu estou debaixo desta palavra e vou declarar em nome de Jesus que nada é impossível para o seu Deus. Lucas capítulo 1, 37. Porque para Deus não haverá impossível, e todas as suas promessas, irmão, não se desanima, porque Deus vai prover. Você tem que entender. Não dá para enganar o Senhor, mas faça o que é possível. Deus não vai fazer o possível. O possível é nós que temos que fazer. Quer ver alguma coisa acontecer na sua casa? Faça a sua parte. Deus proverá para si. Se Abraão não faz a parte dele de levantar o cutelo para matar o menino, não tinha nada de providência. Eu não estaria pregando para vocês hoje. Mas Abraão disse: o Senhor proverá. Deus não vai fazer o possível que eu posso fazer. O possível é Ele deixou para você. O possível Ele deixou para o advogado, para o médico, para o pastor da igreja. Mas o impossível Ele disse: deixa comigo. O que é impossível para você? Não fica olhando para o impossível, olha para o possível. O que você pode fazer. Corre atrás, busca, pede ajuda. Deus não vai fazer aquilo que eu posso fazer, que você pode fazer. Deus não vai tomar a decisão do possível, Ele vai tomar a decisão do impossível. Terceiro, mas 2 minutos nós termina e ora. Deus proverá. E é isso aqui que dói na gente. Deus proverá no tempo certo. É o tempo que dói, Marcelo. Porque no tempo da gente, a gente fala: dói demais, é difícil demais. Mas o tempo de Deus não é o meu tempo. A Bíblia não fala quanto tempo demorou para ele chegar lá no alto. Quanto tempo demorou para colocar as pedras e levantar o altar. A Bíblia diz que 3 noites e 3 dias andando com aquilo na cabeça. Vou matar meu filho, vou sacrificar meu filho. E sabe o que doeu em Abraão? Não é Deus ter mandado, é quando o filho olha para ele e diz assim: e aí? Tá a lenha, o cutelo, o fogo. Mas Isaac sabia que para sacrificar a Deus tem que ter cordeiro. O que doeu em Abraão não foi o que Deus pediu, foi o que o menino falou. Porque Deus já havia falado, agora Isaac não sabia. O que conforta a gente é aquilo que Deus fala, mas o que machuca a gente é aquilo que as pessoas falam. Você não pegou? O que conforta a gente é o que Deus fala. Dói, mas eu estou consciente que é Deus que está falando. Isaac sabia? Não. Que ele ia morrer? Não. O que machucou Abraão
O que fez as lágrimas descer em Abraão não foi Deus ter pedido, foi Isaac ter perguntado: cadê o cordeiro? Eu não estou dizendo que Isaac machucou Abraão. A pergunta dele, o que às vezes nos fere, é aquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito. Quando te verem na prova: e aí, para que você vai na igreja? Seu marido continua da mesma forma, seu filho continua nas drogas. Para que fazer voto naquela igreja? Para que ouvir aquele pastor que grita, aquela igreja barulhenta? Para que você vai lá? Mas Abraão sabia que no tempo certo Deus havia de prover. Deus trabalha de acordo com a sua agenda e não de acordo com a minha agenda, não de acordo com o meu relógio. Eu posso marcar tempo para Deus fazer, mas Deus só faz quando a agenda dele determinar é hoje. Você pode determinar anos, mês e dias, mas a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é um dia para Deus é como 1000 anos. Não importa o tempo, na hora certa Deus irá fazer. Ele suprirá no tempo certo, na hora que apraz, que lhe apraz. Você tem que entender que Ele nunca chega atrasado. Eu atraso, nós atrasamos, mas Deus nunca se atrasou. Ele chega na hora certa. Se Ele marcou o dia, data e hora, Ele chega no dia, na data e na hora. Salomão diz que há tempo para tudo, e se há um tempo para tudo, Ele determinou que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Ninguém vai nascer antes da hora. Pastor, mas o tempo da vida, segundo a ciência, é 9 meses. E se Ele quiser que nasça com 5? Ele atrasou ou adiantou? Ele chegou na hora certa. Ainda que as pessoas falam: nasceu prematuro, nasceu fora de tempo. Mas quem é dono do tempo? A gente confunde, a ciência confunde. Deus nunca chega tarde, Deus nunca chega adiantado. Deus chega na hora, Deus chega na hora certa. O prazo para a medicina é de 39 semanas, se não me falha a memória, 40 semanas, 9 meses. E se Deus não quiser que chegue os 9 meses, Ele deixa de ser Deus? Então para que ficar choramingando? Para que ficar murmurando e reclamando? Deus me esqueceu, Deus não está nem aí comigo. Não, é que o tempo ainda não chegou, é que a hora ainda não chegou. Nós achamos muitas vezes que Deus não se importa conosco, ou que Ele nos esqueceu. Isaías 59:15: pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, mas eu todavia não esqueço de vós. Mas Ele nos garante em Hebreus 5, fica de pé, Hebreus 13:5, a parte final do versículo. O texto vai dizer: não te deixarei,
nem te desampararei. Deus vai prover na hora certa. Glória a Deus de uma irmã aí, mas vamos lá, e de um irmão. Deus vai prover para você na hora certa. Não importa o que você precisa, Ele vai prover. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu sei que a palavra dele é verdade na minha boca. Ele vai prover para você. Deus proverá. Há pelo menos 3 vezes aparece esta palavra em Gênesis 22. Quando Abraão disse a Isaac: Deus proverá para si o cordeiro. E quando ele dá o nome do monte, Jeová Jireh, o Senhor proverá. Até o dia de hoje se chamará este lugar: o Senhor proverá. Levante as suas mãos para os céus, bem alto. Diga comigo: meu Deus. Melhora, diga: meu Deus. Eu tomo posse da sua palavra. Meu Deus, nesta noite eu creio que o Senhor vai suprir as minhas necessidades. Diga: meu Deus, eu sei que o Senhor vai prover aquilo que me falta. Diga: meu Deus. Tá fraco? Diga: meu Deus. Eu sei que o Senhor vai prover aquilo que necessito. Diga: meu Deus. Eu sei que o Senhor vai prover aquilo que é impossível para mim. Diga: meu Deus. Eu sei que o Senhor vai prover no tempo certo. Diga: o Senhor vai prover no tempo certo, na hora certa, no momento certo. O Senhor vai prover na minha casa, na minha vida, na minha família, nos meus sonhos, nos meus projetos. Nós cremos, Senhor. Aleluia. Oh, glória. Nós cremos, nós acreditamos. Aleluia. Nós acreditamos, Jesus. Oh, aleluia. Supre a necessidade da sua igreja, Senhor. Supre a necessidade desse povo, Deus. Supre a necessidade de cada um dos teus filhos. Supre a necessidade desta pessoa que está nos visitando nesta noite. Supre a necessidade da minha casa, da minha família. Supre a necessidade dos obreiros. Supre a necessidade dessa irmã e desse irmão. Supre a necessidade do seu povo. Supre a necessidade de cada pessoa, meu Pai. Não importa qual seja ela, mas supre, Senhor, a necessidade do seu povo. Ore me clama, astuiande clama, lamai. Ore me clama, labachande clama, lamanaia. Ore malabachurianda lá e cheve darabai. Aleluia. Supre a nossa necessidade, Senhor. Supre a necessidade espiritual, financeira, física desta pessoa, meu Pai. Ah, meu Pai, supre a necessidade, meu Deus, dos ouvintes que nos ouvem, que nos acompanham agora. Que todos sejam, meu Pai, abençoados pelo poder da sua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Você pode dar glória a Deus. Você pode dar glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Quem recebe a palavra? Eu não pedi você para dar glória a Deus. Eu queria só você que recebesse essa palavra. Toma posse dela e aplaudir a Jesus, dando glória a Deus também. Vamos lá? Isso. Aplaude, vai aplaudindo, vai. Vai dando glória a Deus, vai. Vai dando aleluia, vai dando glória a Deus. Ora bacanda lá, machanda lá, bacanda lá, baia. Aqui tem duas pessoas. Essas duas pessoas, enquanto a gente orava, eu via essas duas pessoas em lágrimas. E o Espírito Santo de Deus manda dizer para você que nessa noite Deus está enxugando os seus prantos. Glória a Deus. Você tem chorado, mas Deus enxuga as suas lágrimas. Deus vai mudar a sua história. Deus vai suprir a sua necessidade. Aonde estão essas duas pessoas? Eu posso orar por você.